Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje vai bater um papo com o Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Vamos conversar sobre a pandemia, as posições do sindicato, as posições da classe médica e também sobre política, já que estamos no ano eleitoral. Dr. Geraldo Ferreira, quero agradecer por você ter aceitado o meu convite de participar deste programa Ponto de Vista de hoje. Eu já estava pensando em tê-lo aqui há muito tempo atrás, há muitos meses atrás. Mas, finalmente, chegou a hora e eu tenho certeza que você, meu amigo, você, minha amiga telespectador, telespectadora, vão gostar imensamente de assistir essa entrevista. Quero parabenizar você também pelos seus textos. Semanalmente, você colabora com o blog Ponto de Vista, onde eu edito artigos fantásticos de sua lavra. Portanto, realmente, renovo os agradecimentos, tanto por ser colunista do blog Ponto de Vista, como por ter aceitado o convite hoje. Nelson, para mim é um prazer enorme, né? Você sabe que eu sou um admirador seu, acompanho sua trajetória, acompanhei sua trajetória política, conheço sua veia intelectual e artística, né? Você é um patrimônio do Rio Grande do Norte. Então, para mim, é uma alegria muito grande participar desse programa com você. Doutor Geraldo, você desde quando preside o Sindicato dos Médicos? Olha, o Sindicato dos Médicos, nós começamos este nosso grupo em 2008. Nós, em 2007, tivemos um movimento, eu presidi, eu gostaria até de recuar um pouquinho, eu presidi inicialmente a Sociedade de Anestesia do meu estado, não é? Foi uma honra presidir durante 2 mandatos. Depois fui para a Associação Médica do Rio Grande do Norte, uma consequência natural do trabalho realizado na Sociedade de Anestesia. Lá tive a oportunidade também de dirigir a minha classe nesta área científica, social e cultural, não é? 2 mandatos também, 6 anos. No último ano do mandato, nós tivemos uma circunstância de um plano de cargos e carreira no Estado, na época da governadora Vilma de Faria, e a Associação Médica liderou os médicos nesta luta, procurando uma remuneração adequada. O sindicato, por algumas razões, estava num período onde não tinha a organização necessária para liderar a luta ou comprar um confronto com o governo, vamos dizer assim. Nós fizemos a luta, chamamos o sindicato para participar, mas foi liderada pela associação. E em 2008, vencemos a luta, em 2008, quando chegaram as eleições do sindicato, a categoria mesmo exigiu que este grupo, que dirigia a Associação Médica, disputasse o sindicato. Na verdade, tentamos uma conciliação para ver se era possível, não foi, houve uma disputa, não é? O grupo ao qual eu liderava e que era presidente, nós ganhamos com a margem de 65% a 70%, foi uma boa vantagem, e desde 2008 nós dirigimos o sindicato. Este grupo que dirigia anteriormente, nós não nos afastamos dele, nós chamamos o grupo, que era liderado por Edson Gutenberg, e demos as posições e as possibilidades e oportunidades de continuar contribuindo com o movimento sindical. A partir daí, nós unificamos as nossas lutas. Desde 2008, esse nosso grupo dirige o Sindicato Médico do Rio Grande do Norte. Que beleza! Isso mostra a sua competência em aglutinar pessoas. Você também presidiu a Federação Nacional de Médicos. Por quanto tempo? Bem, no sindicato médico, aí, na presidência, abrem-se outras portas no plano nacional, né? Inicialmente, houve a possibilidade de presidir a Federação Nordeste, logo no primeiro ano que eu assumi a presidência do sindicato.
Como tinha Edson, ele tinha aceitado colaborar e ele já tinha uma experiência de mais tempo no sindicato, nós levamos o nome de Edson, que presidiu a Federação Nordeste. Depois Edson, indicado pelo nosso sindicato, continuou lá em algumas diretorias da federação. Em 2011 apareceu o movimento político para eleger o presidente da Federação Nacional e a oportunidade de indicação era do Nordeste. Ora, ninguém levava nem em conta o Rio Grande do Norte. A possibilidade era Pernambuco ou Bahia, os dois grandes estados, e Ceará correndo ali por perto, não é? Mas o Sindicato do Rio Grande do Norte começava a apresentar resultados importantes na luta médica. Essa luta dos planos de cargos e carreira, tanto no estado quanto no município de Natal, em Parnamirim, a criação de cooperativas, uma série de movimentos que nós criamos aqui no Rio Grande do Norte, inclusive manifestações importantes no 1º de maio, que trazíamos toda a representação sindical nacional, isso chamou a atenção dos sindicatos brasileiros. Então, em 2011, houve uma pré-campanha, né, dentro do Nordeste, e meu nome apareceu forte. E em 2012, em junho de 2012, eu fui eleito presidente da Federação Nacional dos Médicos. Não é? Houve, inicialmente, uma tentativa de disputa, mas findou prevalecendo o consenso. Então, eu fui eleito de forma consensual para a Federação Nacional dos Médicos e de 2012 a 2015 eu dirigi. De lá para cá, este nosso grupo continuou no comando da federação e eu venho há 2 anos, há 2 mandatos, exercendo o mandato, já não de presidente, que encerrou em 2015, mas de secretário de Finanças da federação. Mais uma vez, eu renovo os parabéns pela sua condução na tarefa de aglutinar interesses de pessoas. Agora, seu mandato atual de presidente do sindicato foi até quando? O meu mandato, nós tivemos uma eleição no ano passado, em junho, não é? Onde houve a recondução para um mandato de 4 anos. Nós temos até junho de 2025 neste mandato do sindicato. Só voltando um pouquinho, eu gostaria de deixar registrado, porque me deu muito orgulho, não é? Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da Confederação Médica Latino-Americana. Foi uma experiência maravilhosa. A confederação ela engloba todos os países do México até o Chile, né? Chile e Argentina, e mais Portugal e Espanha. E ainda tem a Itália como observador. Não faz parte, mas como tem origem latina também, ela participa como observadora. Então, nós tivemos a oportunidade de viajar praticamente por todos os países da América Latina, mais Portugal e Espanha, e dentro da experiência de cada país, procurar captar o que há de bom. Todo mundo tem alguma coisa de bom para mostrar. Então, foi uma experiência muito agregadora também. Infelizmente, há 2 anos, né, entramos agora no 3º da pandemia, nós estamos um pouco mais afastados. As viagens internacionais estão mais complicadas. Mas foi um aprendizado muito importante que me deu muitas ideias. Por exemplo, em Portugal, a Casa do Povo, o movimento sindical lá, eles têm as suas estruturas, apoiam muito as atividades artísticas, tudo, e tem lá seus centros que eles chamam Casa do Povo. Não é? É muito ligado também, Portugal era uma coisa que eu já era aqui no Rio Grande do Norte, ligada ao cooperativismo, que é outro braço que eu sempre coloco como prioritário em todos os mandatos que eu exerci. Sociedade de Anestesia, Associação Médica e Sindicato Médico, eu sempre tive um braço cooperativo que foi responsável por conquistas econômicas e por mercado de trabalho para a categoria de uma forma assim extraordinária. Tudo isso me deu possibilidade de aprender. Esses cargos que eu exerci foram uma oportunidade maravilhosa de aprendizado. Que beleza! Agora, Geraldo, você falou em pandemia. Qual é a sua opinião, seu ponto de vista sobre a atual pandemia, se ela foi politizada e tantos conflitos que aconteceram e ainda acontecem com relação ao isolamento, ao lockdown, ao próprio tratamento e agora as vacinas. Qual o seu ponto de vista sobre a pandemia no Brasil?
Olha, a pandemia é uma situação, cada vez que eu mais estudo, tanto que você vai ver que eu ainda não escrevi sobre a pandemia, porque a gente precisa avançar um pouco mais, não é? Dizem sempre o seguinte, quem escreve na hora dos acontecimentos é o jornalista, né? O historiador, o pretenso filósofo, ele aguarda um pouco mais os acontecimentos. Claro que é uma situação, mas cada vez eu mais me convenço que é uma situação como guerra. A pandemia é uma guerra. A guerra exige sacrifícios. A guerra exige uma mudança muito grande das mentalidades como um todo, não é? E ela precisa ser administrada minuto a minuto. É uma situação extrema. A pandemia é uma guerra na saúde, é uma situação extrema. Foi politizada? Sim, extremamente politizada. Quais eram os retratos que nós tínhamos de pandemia? O último grande retrato era o retrato de 1917, 18 e 19, que era da gripe espanhola, não é? Muito bem. Naquela experiência, nós não tínhamos tratamentos praticamente nem vacinas, não é? E houve uma resolução natural da pandemia em um formato que a gente diria de imunidade de grupo ou imunidade coletiva. Então, esse foi o primeiro grande confronto que se estabeleceu na pandemia, não é? Bem, será que este vírus ele deve ter um curso natural e ele vai se resolver em 2 anos, não é? Mas o que aconteceu é que assombrou o mundo a letalidade do vírus, não é? Ele não foi um vírus leve, também não tinha sido leve da gripe, mas a comunicação era diferente, as pessoas não tinham as notícias em tempo real, como nós temos agora, não é? E a quantidade da população era diferente. Embora na gripe espanhola nós tenhamos morrido em torno de 50 milhões de pessoas, alguns chegam a dizer que morreram 100 milhões, nesta aqui a letalidade é bem diferente, nós estamos aí com 6 ou 7 milhões, não é? Mas mesmo assim a comunicação instantânea, não é? E a não aceitação pelos recursos da ciência e da medicina de qualquer perda ou de qualquer óbito, obrigou a uma corrida desesperada, não é? Então houve inicialmente um confronto entre os que entendiam que havia um curso natural da pandemia e outros que devia ter uma intervenção muito mais efetiva, mesmo que aquela situação de guerra não permitissem as pesquisas avançarem suficientemente e medicamentos ou vacinas tivessem que ser liberados em caráter emergencial, mas isso era importante para diminuir a mortalidade. Muito bem, tudo de alguma forma funcionou um pouco. O lockdown funcionou em algumas situações, só não poderia ser estendido nem explorado politicamente como forma de meter medo no povo. Isso foi feito, não é? Se meteu medo no povo, se trancou gente em casa, quando, na verdade, o vírus conseguiu penetrar, mesmo nos Estados Unidos, tem algumas pesquisas que mostram a entrada dele de forma forte em comunidades que estavam isoladas. Por exemplo, idosos em abrigos, não é? Às vezes morriam toda a quantidade de idosos que estavam naquele abrigo. Mas não podemos dizer que os sistemas de isolamento e de lockdown não têm aplicação. Tem, mas não deveriam ter sido tão, vamos dizer, politizados. Aí vem o tratamento precoce, não é? Inicialmente houve aquele grande erro, fique em casa para não lotar as unidades de saúde, não é? Aí as pessoas chegavam nas unidades de saúde, aqueles quadros dramáticos, morrendo de falta de ar nas calçadas. Foi um erro. Não é? Aí tivemos depois a preparação da estrutura de saúde, a toque de caixa, abriu as portas de quê? Da corrupção. Aí você viu no Rio de Janeiro a pretensão de se construir 6 grandes hospitais de campanha, construiu-se a metade de um, o governador foi cassado. Então, abriu a porta para oportunistas, bandidos, toda série de máfias que eram possíveis para se aproveitar da situação. Mas aos trancos e barrancos se abriram leitos, não é? E as pessoas conseguiram ser tratadas. Doutor Geraldo, em instantes a gente volta, vamos continuar conversando sobre esse assunto, pandemia. Não saia daí, voltamos rapidamente para o segundo bloco.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o Dr. Geraldo Ferreira. Doutor Geraldo, vamos dar uma sequência àquilo que a gente conversou no primeiro bloco sobre... eu queria lhe perguntar sobre a pandemia. O que você acha das vacinas, da vacinação, das vacinas e essa polêmica sobre a vacinação infantil? Olha, minha formação é científica, né? Realmente a gente não tem como... Eu acompanho todos os debates porque eu também tenho uma mente aberta e a ciência exige isso. A ciência que interdita o pensamento, que censura o pensamento, ela não é ciência. A gente tem encontrado isso em algumas situações nessa pandemia, não é? Ninguém tem interesse em determinadas condutas, ou seja, uma pressão econômica na direção de outras condutas, não é? Mas meu olho é na ciência. Então, eu fui chamado para um debate na Assembleia Legislativa pelo grupo do Coronel Azevedo, foi bem interessante, e era sobre vacina, não é? Você sabe que nas linhas mais à direita há uma certa resistência, não é? Mas eu disse, Azevedo, minha posição é favorável à vacina. Ele disse, não, eu quero que você venha para cá, para o nosso debate. E eu fui, apesar de um público mais eu não diria totalmente anti-vacina, mas com muitas reservas da vacina, eu disse o seguinte, olha, a vacina a gente tem que aplaudir, porque a gente viu os resultados. Nelson, o sindicato acompanhou essa pandemia de dentro dos hospitais. Eu vi os colegas morrerem, foram 35 médicos que morreram. Eu vi os idosos, 35 médicos no Rio Grande do Norte. Eu li muita coisa da sua lavra sobre essas visitas que você fez. Sim, 35 médicos no Rio Grande do Norte. Sabe quantos no Brasil? 1.000 médicos. E nós assistimos isso. E nós assistimos às mortes nas UTIs dos idosos. Era o grande público que morria. Eram os portadores de doença crônica, os obesos, cardiopatas, diabéticos, não é? Os idosos e os profissionais de saúde. E eu vi o resultado da vacina. Quando esse público foi atingido pela vacinação, nós vimos o impacto que isso teve, não é? Tanto que depois desta vacinação, nós perdemos mais 2 ou 3 colegas no Rio Grande do Norte. Nós não tivemos mais aquela mortandade.
Então, as vacinas são um avanço considerável. O que é que as pessoas colocam? Elas foram liberadas emergencialmente. Aí eu recupero o nosso conceito inicial de guerra. A pandemia é uma guerra na saúde, não é? Então, realmente, elas foram liberadas em caráter emergencial, mas elas não são totalmente inseguras. Elas foram frutos de estudo. E, na verdade, elas ainda estão em estudo. Então, algumas pessoas dizem, mas se estão em estudo, eu sou cobaia, mas os resultados são visíveis. As pessoas estão, vamos dizer, sendo levadas a sobreviverem à doença. Nós estamos agora nessa onda da Ômicron e nós temos um fato. As pessoas estão adoecendo com muito mais leveza, ou seja, a doença tem se tornado mais simples. Aí alguns argumentam, não, mas a Ômicron também, apesar de se disseminar mais, ela tem uma letalidade menor. Bem, pode estar isso associado, mas a gente vê que as pessoas que não são vacinadas, elas estão adquirindo a Ômicron com um potencial de letalidade maior. Então a vacina é uma bênção. A gente não pode fugir dessa realidade. É verdade, concordo plenamente com você. Tanto é que eu já me vacinei com a D1, com a D2, com a D3. E, graças a Deus, eu tenho sobrevivido ao problema. Agora, com relação, uma pergunta aqui também sobre esse tema, os conselhos científicos do Estado e da cidade do Natal, por exemplo, como é que eles estão atuando nesse período todo? Qual o seu ponto de vista sobre eles? Olha, nós tivemos vários conflitos entre posições de Natal e do Estado, normalmente respaldadas pelos seus conselhos científicos, e estamos noutra agora, não é? O Estado decretou o passaporte vacinal e Natal se posicionou contrário e em Natal liberou, não é? Essas polêmicas, a gente que respeita a ciência, são interessantes da gente assistir e participar delas, não é? Porque nós não podemos ser fechados para coisa nenhuma. Vamos aqui uma coisa. As pessoas estarem vacinadas é importante para elas frequentarem os ambientes coletivos? Sim, não é verdade? Essas pessoas vacinadas, elas transmitem menos. Mas elas não contraem a doença? Não, elas podem contrair a doença. Será mais leve. Elas podem transmitir a doença? Podem transmitir, mas transmitem menos. Então, este é o grande foco, quando ele entra em conflito com a sobrevivência das pessoas. Porque o mundo é interligado. Alguns até dizem o seguinte, a pandemia não é só um assunto de saúde. Ela é um assunto de saúde, de economia, de psicologia, não é? De filosofia, ela entra como um contexto, não é? Então, eu acho que critérios um pouco mais alargados, às vezes, são mais eficientes. Então, eu achei que, tecnicamente, o Conselho Científico do município saiu-se muito bem. Não quero aqui fazer uma crítica direta ao Conselho Científico do Estado, que, em algumas situações, realmente agiu com muita firmeza para defender seus pontos de vista. Mas observar como agiram as duas situações, principalmente em relação ao tratamento precoce e em relação aos extremos do lockdown, eu acho que, nesse caso, o Conselho Científico do município se pautou com mais prudência. Esse assunto pandemia e, obviamente, os reflexos da pandemia agora em 2022, um ano eleitoral, você acha que isso vai ser um pensamento dominante na mente do eleitor, na escolha, no final do ano, tanto nos estados como no país, o seu candidato? Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que o grande assunto, o grande tema das eleições ainda vai ser a pandemia. E neste aspecto eu tenho uma avaliação assim, que houve um prejuízo em relação ao governo federal, não do que ele fez. Se você for observar o que o governo federal fez, ele mandou os recursos necessários para abrirem-se leitos de enfermaria e de UTI, ele comprou as vacinas, não é? Ele estimulou a abertura dos hospitais de campanha, ele tomou todas as medidas de repasse adequadas, e eu vi isso quando eu fui nos hospitais.
Hospitais, inclusive, que não eram de Covid, mas receberam os dinheiros de Covid. Então, não faltou dinheiro e não faltaram vacinas. Mas houve um prejuízo muito grande para o governo federal do que ele falou, das posições que colocou para a população, não é? De minimizar um fato que muitas vezes era doloroso para as famílias e para a população como um todo. O medo, seja o medo natural das pessoas, seja o medo impulsionado pela mídia, não é? A gente viu aqueles memes, né? Então, isso vai ser o grande tema, tanto que essa pandemia ela ainda vai ser esticada, não é? E a imprensa ainda vai trabalhar na forma de criar uma imagem. Ela está amenizando. Todo mundo acha que nesses próximos 2, 3 meses, essa Ômicron deve ter uma solução. Mas o que a mídia puder fazer, porque há um grande interesse em atingir o governo federal, né? Então, o que puder ser feito para prolongar essa pandemia, as suas repercussões e os seus efeitos até o período eleitoral, isso vai ser feito, né? Para que possa, um lado, se apresentar como defensor do povo, trancamos o povo, mas salvamos vida, com o outro que queria colocar a economia para funcionar, não é? E que deu todos os recursos a hospitais, a cientistas, a laboratórios para fabricarem os instrumentos para controlar a pandemia. Vai ser esse o grande conflito do período eleitoral, provavelmente. Com certeza, concordo absolutamente. Doutor Geraldo, o tempo está quase terminando, mas eu tenho que lhe fazer uma outra pergunta, mudando de assunto. Você escreve semanalmente artigos e eu publico todos eles semanalmente no blog Ponto de Vista. Quando é que você vai escrever, colocar no formato de um livro toda essa sua recente produção literária, que é elogiável? Nelson, na verdade, eu estou tentando preparar, né, tudo isso que tem sido escrito ao longo do tempo, e tem um livro já pronto, são 54 temas, né? Ele se chama mais ou menos Guerra pelas Mentes. Isso aí é o seguinte, o que me levou a 3 ou 4 anos a escrever mais sistematicamente foi algumas leituras que eu fiz, que nós estamos, na verdade, numa batalha cultural, não é? Nós temos hoje uma guerra cultural no mundo. E essa guerra é pela cabeça e pelo coração das pessoas. As vertentes de filosofias, ou de sociologias, ou políticas, de esquerda ou de direita, todas essas vertentes estão disputando o seu coração, a sua cabeça, né? A cabeça dos que estão nos acompanhando aí. Então, não se engane que cada texto que ela lê de um analista político, ou de um analista social, ou até de um comentário sobre Big Brother, qualquer coisa, ela está disputando a cabeça daquela pessoa, o coração daquela pessoa. Então, este livro trata desse tema, não é? Quem ganha a guerra da comunicação, quem ganhou a cabeça e o coração das pessoas, qual é o prêmio? O poder. Vamos desejar, então, que você edite esse livro o mais rapidamente possível, porque deverá ser uma leitura simplesmente obrigatória por todas as pessoas. Doutor Geraldo, infelizmente o diretor já mostrou o reloginho 3 vezes. E o programa é bem rapidinho, apesar desse tema, apesar de a gente ter gostado imensamente de entrevistar você, e tenho certeza que o telespectador e a telespectadora também. Mas, infelizmente, o tempo exauriu. Portanto, eu renovo os agradecimentos a você por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz com a sua presença hoje aqui. O que eu posso dizer é que a satisfação foi minha, né? Sempre um prazer reencontrá-lo. E nas estradas da vida, estamos juntos, né? Observando que a vida é boa, que a vida é bela, que vale a pena, né? E acompanhando os conflitos e colocando o nosso tijolinho na construção do mundo, né? Beleza, com certeza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa.